Olá, olá malta e sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo desta saga de VirtualBox e Virtual Machine. Então o vídeo de hoje ele é um vídeo muito específico. Eu quero hoje falar aqui com vocês e apresentar-vos soluções para erros muito comuns que acontecem quando nós nos tentamos conectar ao nosso servidor MySQL remotamente e aparecem mensagens de erros como por exemplo o erro 2003 que diz cannot connect to MySQL server ou o erro 101, que são erros muito comuns de aparecerem, mas fiquem tranquilos porque isso tem solução e hoje eu quero mostrar-vos exatamente como é que vocês podem resolver passo a passo dentro da vossa máquina Ubuntu aqui na nossa VirtualBox. Então o erro normalmente que costuma aparecer, dando aqui Ctrl Alt T dentro da minha Virtual Machine, é um erro de, por exemplo, error 2003 e depois ele apresenta aí uns caracteres como por exemplo algo deste género. Oi? E vocês depois têm can't connect tal to MySQL server e o IP que vocês em questão, que a vossa máquina tem. Então, isto significa literalmente que o cliente MySQL tentou ligar-se ao servidor no IP e a porta e também com a porta indicada, mas não conseguiu, neste caso, estabelecer a ligação. Os casos mais comuns para isso são o servidor MySQL não está a correr, a firewall bloqueou a porta 3306, o MySQL não está configurado para aceitar conexões externas, ou até mesmo, por exemplo, a interface da rede da nossa Virtual Machine não está acessível, o utilizador não tem permissões de acesso por fora da nossa Virtual Machine. Então hoje eu vou trazer aqui vários testes que vocês podem fazer para corrigir cada um desses pontos. Então a primeira coisa que vocês têm de fazer quando estão aqui dentro do terminal é verificar o estado da vossa conexão. Então vocês fazem sudo systemctl espaço status MySQL e damos enter. Ele vai me pedir a senha. Eu enganei-me, faltou ali um E, portanto vou fazer novamente, desculpem. Falta aqui um E, agora sim. Pronto, reparem, ele diz aqui que está ativo, que está a correr. Se aparecer ativo que está a correr, então o problema não é daqui, o problema pode ser num outro setor. E isto já é um bom sinal porque é mais fácil de corrigir. Ou vamos começando a fazer aqui um trivo do possível sítio onde pode ter erro. Se, no entanto, isto estiver como inativo ou failed, quer dizer que então nós temos o problema de ele estar desligado e por isso é que não conseguimos fazer a conexão, então temos de fazer a conexão. Eu vou só dar aqui o Q para conseguir sair daqui de dentro. O Q de 9 faz com que vocês saiam dentro desta estrutura que ele estava ali a dizer. Então para dar restart ao serviço, vocês podem fazer sudo systemctl start MySQL e ao fazerem isto ele vai reiniciar o serviço em questão. Por padrão, o MySQL ele escuta apenas o localhost, que nós já temos aqui no outro vídeo qual é que é, o 127.0.0.1. Então agora o que nós temos de fazer é verificar essa conexão. Ou seja, se o serviço estiver a correr, mas mesmo assim continuar a dar erro, nós temos de confirmar se o MySQL está a ouvir conexões externas. Então por isso eu faço sudo netstat espaço traço tlnp espaço travessão grep MySQL e dou enter. Ok, o que é que eu consigo ver aqui? Eu consigo ver o resultado das conexões e se ele aparecer literalmente TCP 000 a porta e depois colocar à escuta, quer dizer que literalmente ele está a ouvir, ok? Mas se aparecer, neste caso está a ouvir remotamente, mas se aparecer apenas o IP do 127.0.0.1, quer dizer que ele apenas está a ouvir localmente, então aí nós vamos precisar de corrigir o bind address. E no outro vídeo eu já mostrava como é que nós fazíamos isso, então nós para corrigirmos o bind address, caso aqui apareça o IP local do 127.0.0.1, o que eu vou ter então de fazer é escrever sudo nano espaço barra etc barra MySQL barra MySQL ponto conf ponto d barra MySQL d
.conf, ok? Dou Enter, ele vai entrar dentro do fecheiro. E agora aqui dentro do fecheiro, tal como já se tinha explicado no outro vídeo, vocês vão à procura aqui dentro das linhas que têm o IP. É só andarem um bocado mais para baixo e vocês vão encontrar estas duas linhas de bind address e MySQLX bind address, e vocês alteram o IP tudo para 000. E ao fazerem isso, vocês vão passar a deixar com que o vosso, com que a vossa máquina consiga, de certa forma, ser acedida remotamente, ok? A partir daí, vocês podem fazer gravar, Ctrl+O, e depois então, vocês dão Enter, e depois fazem Ctrl+X, e saem de dentro do fecheiro. Agora, depois vocês devem fazer sudo systemctl restart MySQL para reiniciar o serviço. E depois de reiniciar, vocês fazem novamente sudo netstat -tlnp travessão grep 3306, que é o número da porta, dão Enter, e à partida ele já deve aparecer ali como ela estando em escuta. Perfeito, a partir deste momento vocês conseguem aceitar ligações externas. O que é que vos falta fazer aqui? Falta-vos abrir as portas 3306 no firewall. Então para isso vocês fazem sudo ufw allow 3306 /tcp/ip enter. Ele vai dizer, pronto, no meu caso aqui ele está a dizer que essa regra já foi implementada, e depois vocês fazem sudo ufw reload para recarregar estas regras, ok? Ele vai fazer o reload, verificam o status agora do ufw, sudo ufw status, e a partir desse aparecer ali tudo a dizer que é allow, quer dizer que vocês também já conseguem aceder remotamente. Mas vocês ainda têm de fazer a confirmação se o utilizador tem as permissões de acesso ou não. Então para isso vocês fazem sudo mysql -u root -p, dão Enter, vão colocar a palavra passe, entram dentro da vossa base de dados e fazem select user, host from mysql.user, e dão Enter. E à partida vai-vos aparecer aqui todos os utilizadores que vocês têm lá dentro e qual é o grau de acesso que esse utilizador tem. Se o vosso utilizador, que no meu caso aqui é o Bruno, não tiver isto, então quer dizer que ele não tem permissões remotamente. Ele só tem, se aparecer por exemplo localhost ou IP 127.0.0.1, quer dizer que ele só tem acesso remotamente. Então vocês vão precisar de criar o utilizador ou alterar os privilégios do utilizador, e isso já está no outro vídeo. Depois de vocês fazerem isto, vocês podem literalmente fazer exit, ok? Podem fechar aqui o terminal e vêm à vossa máquina real, seja o vosso sistema operativo ou o vosso computador mesmo, abrem o CMD com permissões de administrador, e aqui dentro do vosso CMD, para testar a conexão e para verificar se conseguem conectar-se à máquina, vocês fazem ping e colocam o IP da vossa máquina 122, neste caso da vossa máquina virtual, .168.1.38, que é o IP da minha máquina. Isso já estava no outro vídeo, mas se quiserem eu também posso explicar como é que vocês fazem. Para vocês saberem qual é que é o IP, basta vocês irem ao terminal do Ubuntu e fazer IPA, e literalmente vocês depois devem procurar uma coisa que diz ENET ou INEP, e lá vai estar o IP da vossa máquina, normalmente com /24 ou jeito, ok? Dou Enter e pronto, ela agora começa a fazer aqui o ping e está feito. Ela consegue aceder remotamente. A partir daqui, vocês podem criar uma conexão no vosso MySQL Workbench e conectar-se depois ao vosso servidor remotamente. Vocês têm de ter, lógico, atenção que o servidor tem de estar ligado, senão vocês não conseguem aceder. Agora, outro erro muito comum que costuma de aparecer é o erro 101, que também tem a ver com uma conexão ao MySQL servidor e que normalmente aparece quando vocês tentam se ligar ao servidor MySQL e simplesmente não responde. Isso também é fácil de resolver e nós vamos então agora perceber como, e
porque é que ele normalmente aparece. Então, quando vocês tentam conectar remotamente ou na própria máquina e fazem MySQL-H, aqui não vai resultar, mas 122.1.38, metem e depois colocam o vosso user IP e vocês dão, aquilo vai-me dar erro e vocês recebem algo como o erro 2003 ou o erro 101. Isto significa que a ligação TCP não está estabelecida, então o cliente não consegue comunicar com o vosso servidor MySQL naquela IP e naquela porta, como na porta 3306. Então, uma das causas mais comuns disso acontecer é quando o servidor MySQL não está a correr, ou seja, o serviço está parado, o IP ou o hostname estão errados, ou seja, o endereço não corresponde à virtual machine, o MySQL não está a executar na porta 3306, está configurado noutro tipo de rede, o firewall está a bloquear a porta, ou então a própria máquina virtual está isolada, ou seja, não tem o modo NAT, não tem o modo bridge, está no modo NAT e isso impede uma ligação direta. Então, o que é que vocês devem fazer? Mais uma vez, devem fazer uma coisa muito semelhante àquilo que nós estivemos a fazer até agora. Vocês devem vir aqui fazer sudo systemctl status MySQL, ok? Ou seja, basicamente a mesma coisa. Agora vamos ver aqui a minha senha. Se mais uma vez ele aparecer ativo, então está tudo bem. Se aparecer inativo ou fail, então vocês têm de reiniciar o próprio serviço. Mais uma vez fazendo aquele comandozinho do systemctl start MySQL, ok? Depois de fazerem isto, vocês devem, depois de darem start, vocês então devem fazer sudo systemctl enable MySQL. E ao fazer isto, vocês estão literalmente a ativar o serviço. Pois então, mais uma vez, vocês podem verificar se o MySQL está a ouvir ligações externas. Então podem usar aquele comando que já há bocado utilizei para fazermos isto, stat-tlnp, travessão, grep 3306, e se aparecer literalmente com o IP000 e 3306, está tudo ok. Se não, é só vocês fazerem aquilo que fizemos com o erro 2003, ou seja, ir alterar o bind address para 000 dentro daquele fecheiro, fazer restart novamente e fazer todo o processo que nós fizemos aqui no princípio do vídeo. No fim, é só vocês fecharem a virtual machine, vêm depois então aqui também à vossa VirtualBox e também podem verificar aqui nas definições se a placa de rede pode ser no adaptador 1 ou no adaptador 2, até podem ter mais adaptadores, se um dos adaptadores está no modo bridge, ok? O que é que vocês têm de perceber? Se tiver o adaptador 1, ok? Estiver no modo bridge, então quer dizer que, o adaptador estiver no modo bridge, quer dizer que a máquina virtual está na mesma rede do PC. Se o adaptador estiver só, por exemplo, como rede interna ou como rede NAT, o que vai acontecer, ou então até mesmo como apenas adaptador de anfitrião, quer dizer que ele está host only, então ele só dá para fazer uma conexão direta. Então nesse caso vocês precisam de alterar para adaptador Bridget, reiniciar a máquina virtual, pesquisar o IP, capturar o IP, ou seja, vocês precisam de vir outra vez aqui dentro da máquina virtual, fazer o reiniciar, fazer IPA, vir aqui dentro dos cheiros, procurar o vosso IP, não é aqui, desculpem, é procurar o vosso IP, capturar o IP, verificar novamente a firewall, sudo fw status e fazer todo aquele processo do allow das portas, criar os utilizadores, dar permissões aos utilizadores, tudo aquilo que já está feito num outro vídeo. Depois, no final disto tudo, vocês podem só, mais uma vez, abrir o vosso terminal do computador e voltar a fazer o teste do ping com o IP da vossa máquina. Desculpem. E verificar se ele faz a conexão. Se eu começar a mandar os pings e retornar aqui a resposta, no caso aqui ele está, ao fazer reply, quer dizer que ele está a retornar uma resposta, então está feito. Vocês ainda podem, se quiser, utilizar o telnet com o vosso IP e ainda colocar a porta em questão e verificar. Pronto, agora aqui o telnet pode nem sempre resultar em algumas situações, vai depender também se vocês estão a usar
Windows PowerShell ou algo do género, mas é uma outra forma que vocês têm também de verificar a conexão, ou se pelo menos a porta 3306 está acessível. E pronto, malta. O erro 2003 e o erro 101 geralmente são questões de configuração, ou o serviço não está a correr, ou o MySQL está preso ao localhost, ou a vossa rede de virtual machine está mal configurada. Portanto, o importante é vocês fazerem estes testes um por um, verificar o serviço, verificar o bind address, o firewall e a própria rede da VirtualBox. Fazendo isso, os erros vão desaparecer e o vosso MySQL vai ficar acessível remotamente, meus queridos. Muito obrigado por terem estado aí deste lado a assistir mais este vídeo desta saga aqui de VirtualBox e Virtual Machine aqui com o Ubuntu. Eu espero que tenham gostado e já sabem, não se esqueçam de compartilhar este vídeo com quem vocês acham que isto vai ser verdadeiramente útil. Até o próximo vídeo, um beijo e um queijo. Tchau!